Olá, cá estamos mais uma vez reunidos para o As Crianças Importam, o podcast do Expresso com a participação da jurista Odete Severino Soares e da psicóloga Ruth Agulhas. Eu sou Cristiana Martins, jornalista do Expresso e moderadora deste podcast. Sejam bem-vindos. O episódio de hoje, a nossa 14ª conversa, é sobre um dos temas mais atuais que estamos a vivenciar. É um tema profundamente atual. Vamos debater os casos de crianças e jovens migrantes e crianças e jovens refugiados. A situação é complexa e, não existindo um documento que regule esta área na sua totalidade de forma específica, impõe-se que seja a Convenção sobre os Direitos da Criança, e é bom lembrar que este é um documento com ratificação quase universal, à exceção, imaginem, dos Estados Unidos, a enquadrar o regime internacional de proteção de crianças migrantes ou refugiadas. Neste texto essencial, destacam-se sobre este tema as seguintes disposições. As crianças migrantes ou refugiadas não deverão ser discriminadas em relação às demais. É o artigo 2º. Deverão ter a sua sobrevivência e desenvolvimento salvaguardados. O artigo 6º. E ser-lhes-á garantido o direito de participação e a serem ouvidas. No artigo 12º. É preciso sublinhar, contudo, que de grande interesse nesse contexto é o artigo 22º, que faz referência ao direito destas crianças de beneficiarem de proteção adequada e assistência humanitária. A este artigo associam-se ainda as disposições constantes da Convenção relativas ao Estatuto dos Refugiados, destacando-se o direito da criança à não repulsão, previsto no artigo 33º da Convenção. Para nos explicar melhor que realidade é esta das crianças migrantes e refugiadas, hoje convidamos Vasco Malta, chefe desde novembro de 2020 da missão da Organização Internacional para as Migrações em Portugal. Também vamos contar com a participação de Carolina Rocha, que nos fala de Lisboa, tem 16 anos e tenho a certeza vai participar ativamente na nossa conversa. Portanto, feita a introdução, olá a todos, sejam bem-vindos. Este é o 14º episódio do As Crianças Importam. Dr. Vasco Malta, assumindo que o sistema atual não funciona desde a grande crise migratória de 2015, que todos nos lembramos de ver pessoas a caminhar em direção à Europa, a Comissão Europeia apresentou em setembro de 2020 um novo pacto para as migrações e asilo, com procedimentos mais rápidos e eficazes, que pretende substituir as soluções ad hoc dos últimos anos, exigindo uma melhor partilha de responsabilidades entre os países membros da União Europeia. Tendo por base esse contexto, já se pode falar em resultados para esta decisão e, concretamente, como a OIM em Portugal pode apoiar uma criança migrante que, pela sua própria condição, já se encontra numa situação de vulnerabilidade. Muito boa tarde a todos e a todas, é um prazer imenso estar aqui hoje, agradeço imenso o convite que me foi dirigido a mim na qualidade de chefe de missão da OIM. Falou do Pacto Global para as Migrações, ou Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Irregular, e de facto este é um instrumento absolutamente fundamental, para além daquele que teve a oportunidade de fazer referência, designadamente a Convenção para os Direitos da Criança, já que o Pacto Global das Migrações promove o princípio do interesse superior da criança em todas as situações relativas às crianças no contexto de migração internacional, incluindo ainda crianças não acompanhadas e separadas. E é importante fazer essa distinção. No âmbito das crianças migrantes, uma criança não acompanhada significa que não tem ninguém responsável, tutor legal, pais diretamente responsáveis que possam tomar conta da criança, e a criança separada significa que pode estar com outros elementos da sua família, os tios, o que seja, mas a sua ligação familiar direta, digamos assim, não está presente. Não, os seus tutores legais estarão presentes. E, portanto, no âmbito do que eu referi ainda do Pacto Global das Migrações, é pedido e é explícito nesse tal documento que os governos usem a detenção de imigrantes apenas como medida de último recurso e acabem com a prática de detenção de crianças no contexto da migração internacional. E, portanto, posto isto, digamos assim, do ponto de vista jurídico quase, daquilo que são os princípios para além da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, e respondendo diretamente à sua questão, a OIM promove, enquanto Organização das Nações Unidas, promove uma migração, ou tenta promover e explicar que uma migração ordenada, regular e legal e regular, passo o pleonasmo a palavra outra vez, beneficia a todos. Beneficia os países de origem, beneficia os países de trânsito,
beneficia os países de destino e, acima de tudo, beneficia os migrantes. E, acima de tudo, beneficia os mais vulneráveis dos mais vulneráveis, dentre os quais se encontram aqui as crianças. É curioso falar sobre isso e até retomando um bocado a introdução, quando nós falamos que os Estados Unidos da América não são os subscritores da Convenção, e acho que ainda estará na memória de todos os nossos ouvintes as imagens das crianças que vinham, tentavam entrar nos Estados Unidos, acabavam por ser separadas das suas famílias, quando estavam acompanhadas das famílias, ou até vinham também desacompanhadas, como disse, e acabavam por ser detidas, não é? E era uma situação que nos impactava muito, e segundo o que está a explicar, isso é absolutamente... Do ponto de vista de direito internacional, essa separação incorreto. E aprisionamento das crianças é totalmente contrário àquilo que vem estabelecido, quer na Convenção, quer no próprio Pacto Global para as Migrações. E, portanto, ao arrepio daquilo que é o direito internacional, esse tipo de situações que ainda agora referiu, infelizmente continua a acontecer. Não só nos Estados Unidos, é preciso deixar bem claro, há de facto muitos países pelo mundo fora, e a nossa experiência da OIM em muitos palcos mundiais, repara, estamos a falar de um escritório, de uma organização que está presente em 174 países do mundo. De facto, a nossa experiência diz-nos que ainda há muitas situações desse género, onde o superior interesse da criança não é de todo tido em conta. Respeitado, não é? Exatamente, infelizmente. Odete, de que forma é que a Covid-19 veio trazer mais desafios à gestão desses fluxos migratórios? Sobretudo tendo em conta toda essa problemática relativa às crianças e aos jovens, o que surgiu de novo em termos legais para proteger essas pessoas e, em especial, os mais novos? Boa tarde a todos e a todas. A pandemia da Covid teve um impacto na gestão dos fluxos migratórios, isso não há dúvida. A propósito dessa situação, o secretário-geral das Nações Unidas, o António Guterres, referia que a pandemia desencadeou uma crise de direitos das crianças que afetou particularmente as crianças migrantes, apelando que fosse aproveitada a oportunidade para reimaginar um futuro melhor para todas as crianças com acesso a cuidados de saúde e educação. A este propósito, eu gostava, porque acho que é importante para esta nossa conversa, de referir dois acontecimentos que marcaram a política migratória da União Europeia, mais concretamente na tentativa da proteção dos direitos da criança, das crianças migrantes e refugiadas. E um deles acho que todos temos presente na nossa memória a história do triste do menino sírio, que em 2015 se afogou no mar Egeu durante uma tentativa de fugir da guerra civil na Síria, tendo o seu corpo sido encontrado numa praia da Turquia. A imagem chocou o mundo. Fez muito bem recordar isso, Odete, sim. Sim, e envergonhou os países da União Europeia que prometeram tudo fazer para alterar essa situação, para que isso não acontecesse mais em território europeu. E a outra história que é um acontecimento importante, estes dois acontecimentos de alguma forma foram muito impactantes, que é em setembro de 2020, e isto estou a relatar isto porque depois vai ter impacto na apresentação do Pacto Europeu para a Migração e Asilo que a Comissão apresentou, foi um incêndio de grandes proporções no maior campo de refugiados da Europa, o de Mória, na ilha grega de Lesbos. O incêndio atingiu cerca de 13 mil migrantes, entre eles 4 mil crianças, e 400 delas menores acompanhadas, sem acesso à acomodação adequada, sem alimentação, sem acesso a serviços básicos de saúde, de educação. E mais uma vez, como bem disse, em território europeu, não é? Exatamente. E, portanto, foi depois deste incêndio que ficou evidente que a gestão da migração e asilo na União Europeia, no território europeu, não funcionava, e pelo que a Comissão Europeia apresentou o novo Pacto das Migrações e Asilo, prevendo, como o Dr. Vasco referiu, e a Cristiana também no início, uma melhor gestão das responsabilidades entre os países da União Europeia. O Pacto prevê
várias propostas legislativas e não legislativas. E o que, passado um ano da sua apresentação, porque foi em setembro de 2020, vemos que as grandes diferenças em termos de política migratória que se registram entre os Estados-membros não permitiram grandes avanços em termos da sua aprovação. Portanto, a Comissão Europeia, na altura, apresentou o pacto, mas depois, em termos de consenso e de acordo com as propostas que foram apresentadas no âmbito do pacto, não se chegou a um acordo e ainda se está a discutir. O que isso, quando a Cristiana me pergunta o que é que há de novo, eu digo, há promessas, mas concretamente não há nada em concreto que se possa apontar, além do pacto e da promessa de um pacto e tudo o que vem das propostas legislativas e não legislativas. Odete, e desculpe interromper, se me permite, a mim o que apetece dizer que há de novo é a notícia da véspera da gravação desse podcast, de ontem, né, da morte de 31 pessoas no Canal da Mancha ao tentarem chegar também à Europa. Portanto, o que há de novo é o acréscimo de números de vidas que se perdem, né, nessas tentativas, né? Portanto, como bem disse a Odete, a gestão do processo de migração para a União Europeia não funciona de todo, né? Não funciona de todo. Não funciona de todo e, como estava a dizer o Dr. Vasco Malta, de facto o pacto traz grandes novidades e é muito positivo quando se lê o texto do pacto e as várias propostas. Há aspectos bastante positivos, porque, por exemplo, identifica as necessidades das crianças como uma prioridade, reconhece que a reforma da União Europeia sobre a migração e asilo é uma oportunidade de reforçar os procedimentos de proteção das crianças migrantes. Entre outras coisas, refere a questão do princípio superior da criança, como referiu o Dr. Vasco Malta. Ou seja, há uma série de pontos positivos, mas enquanto não houver um consenso, um acordo entre os Estados-membros, para que isso possa acontecer, continuamos a assistir às tragédias que a Cristiana referia agora. E acho que a Odete havia dito, ou seja, os princípios existem, sabem-se quais são, o que se deve fazer, não se consegue chegar a um acordo para aplicar no terreno, não? Sim. Essa é a questão. Ruth, entre 2014 e 2020, pelo menos 2.300 crianças perderam a vida no Mediterrâneo, apenas no Mediterrâneo, não é? Cerca de 90% das crianças faziam a travessia sozinhas. Do ponto de vista da saúde mental, é muito difícil até colocar essa questão, mas essas situações são de alguma forma recuperáveis, não só por parte de quem obviamente passa por essas situações, como também de todos nós, de cada um de nós que assistimos a essa realidade. Como é que é possível, por um lado, recuperar uns, por outro lado, evitar que os outros assistam com indiferença em consequência da banalização das imagens no meio de comunicação? São tantos os casos que começam a deixar de perder impacto. O que é que se pode fazer aqui? Olá a todos. Pois, efetivamente são questões difíceis, Cristiana. As crianças migrantes vêem-se perante uma situação, estejam elas ou não acompanhadas por adultos até de referência, mesmo estamos a falar de situações em que se vêem de facto privadas da satisfação de todas as suas necessidades. Falamos desde as necessidades mais básicas, desde a comida, desde o teto, desde ter roupa e calor e aquecimento, até às necessidades cognitivas, às necessidades emocionais, e uma necessidade muito importante para o ser humano e para a criança em particular, que é a necessidade de se sentir segura, não é? E de sentir que está num mundo previsível, num mundo estável, em que consegue antecipar o que é que vai acontecer. Estas situações que estas crianças vivem enquadram-se enquanto situações traumáticas. O que é que caracteriza um trauma? Nós falamos que um acontecimento é traumático quando constitui uma ameaça para a vida ou para a segurança da pessoa e é, portanto, um evento que tem uma natureza excepcionalmente ameaçadora ou catastrófica. Falamos de situações que ultrapassam de forma muito significativa em termos de intensidade as experiências mais comuns e em que a pessoa sente medo, desespero ou horror.
E eu saliento aqui esta palavra, não é? Horror. A maioria das pessoas sentir-se perturbada numa situação idêntica e, portanto, quando vivem estas situações, de facto as pessoas em geral e as crianças em particular sentem que não têm aptidões, não têm recursos para lidar com estas circunstâncias. Falamos, portanto, de uma situação que é traumática e que pode até enquadrar-se naquilo que chamamos de trauma complexo, ou seja, quando a criança vive, experiencia múltiplas situações que acontecem de forma sequencial e também muitas vezes simultânea, normalmente de uma duração, com uma duração mais prolongada e especialmente por estarmos aqui numa fase do desenvolvimento mais precoce. Ora, quais é que são os efeitos do trauma complexo? Os efeitos do trauma complexo são significativos, podem surgir logo, portanto surgir de uma forma muito imediata, ou podem aparecer após durante algum tempo e podem também ser de curta ou de longa duração. Falamos de impacto a nível fisiológico, portanto pode haver aqui toda uma alteração no funcionamento fisiológico da criança. Falamos ao nível psicológico, reações de choque, reações de percepção de ameaça, de confusão ou mesmo de dissociação, que geram sensações de impotência e medo muito intenso. Quando falamos em dissociação, falamos, por exemplo, em flashbacks, em reexperiência da situação traumática, que é como se a criança permanentemente revivesse aquela situação. Falamos também de crianças que muitas vezes reagem com comportamentos autolesivos, com crianças que crescem com uma enorme dificuldade em confiar, em estabelecer relações de intimidade e que muito frequentemente evidenciam perturbações emocionais, queixas somáticas e muito também uma crença de desvalor, portanto esta sensação de que não têm valor, de que são inferiores, de que são menos importantes do que os outros. Essa parte da sua questão, se isto é recuperável, naturalmente que isso vai depender de muitas variáveis, desde logo variáveis da própria criança, sendo que quando as crianças são mais novas têm também menos ferramentas cognitivas, emocionais, para poder processar uma situação desta natureza. Falamos também da natureza do próprio trauma, da duração, da intensidade e, acima de tudo, do suporte recebido. Portanto, pensarmos que há um melhor prognóstico, eu não diria que isto é recuperável, mas que diria antes que há um melhor prognóstico de evolução do ponto de vista da saúde mental destas crianças se tiverem uma intervenção atempada e adequada, centrada de facto no trauma e em tentar minimizar aqui o impacto negativo destas vivências. No fundo serão intervenções que nós chamamos de reparação do dano. O dano existe e depois vamos tentar de alguma forma repará-lo, mas vai naturalmente depender muito aqui de uma intervenção muito específica e atempada. A outra parte da pergunta da Cristiana sobre as questões aqui associadas a quem assiste, não é? De facto, há uma banalização, há uma exposição repetida às imagens e isto pode criar aqui, em todas as pessoas que assistem a estas imagens, um processo de desensibilização. Portanto, os estímulos, se num primeiro momento teriam aqui um grande impacto emocional, passam a ser banais, exatamente por serem continuadamente expostos, não é? Depois há aqui outra questão importante, é que há muitas vezes também a ideia de quem está do lado de cá da televisão, não é? E vê isto aqui como uma realidade que é muito distante da nossa e é muito fácil que as pessoas assumam aqui um papel, o chamado efeito de espectador, portanto um papel passivo, sempre com aquela ideia de que alguém há de resolver, alguém há de fazer algo e portanto eu não tenho que me movimentar, eu não tenho que fazer nada nesse sentido. Aqui, por vezes, o que pode criar aqui alguma ativação emocional, ou seja, contrariar aqui um bocadinho esta desensibilização de quem assiste, são aquelas reportagens, pensando agora aqui também no impacto da comunicação social, quando há reportagens em que esta vivência toma corpo, tem um nome, tem um rosto, e é uma família, e é aquela criança, e é aquele casal, e foi aquele bebê, e portanto quando isto deixa de ser mais um número e passa a ter um rosto e a ter um nome, aí isto de alguma forma leva a que as pessoas se sintam um bocadinho mais envolvidas, não é, do ponto de vista emocional, pode aqui ativar alguma empatia, o que pode levar a alguma motivação para que as pessoas façam algo, não é, no sentido de ajudar e tentar de alguma forma contribuírem de uma forma mais ativa, mas eu diria que muito facilmente as pessoas rapidamente caem novamente no papel de espectador passivo e
E às vezes também, quando as imagens incomodam, o que é que se faz? Foge-se desse estímulo. E há pessoas que mudam o canal quando as imagens são perturbadoras, e isso é uma forma também das pessoas não se deixarem tocar do ponto de vista emocional, mantendo-se na sua passividade. Ruth, é muito preocupante esse seu comentário, essa sua observação final, né? Porque realmente parece que para eliminar o problema basta mudar de canal, que ele deixa de entrar na nossa casa, não é? Mas a palavra empatia que foi aqui usada, eu acho que é uma palavra que devia de ser guia ao longo de toda essa nossa conversa, também como alerta de quem nos está a ouvir, não é? Já agora, Carolina, alguma vez parou para pensar nas dificuldades que essas crianças e jovens passam à procura de um futuro melhor, e sequer tinha noção de que muitas dessas crianças se lançavam sozinhas nessas viagens? Honestamente, não. Porque eu tenho a sorte de ter todas as necessidades cumpridas. Como a Ruth disse, não só as necessidades básicas, como um teto, saúde, comida, mas também as necessidades emocionais. Não tenho grande medo do dia da manhã, sinto-me segura, e como tenho essa sorte, acho que nunca parei para pensar muito. Eu tenho noção que há refugiados, porque vejo notícias e isso tudo, e de vez em quando paro-me com o facto de haver crianças. Eu vi aquelas imagens da América dos pais separados dos filhos, e de vez em quando bate-me com o choque de ver que há crianças nessas situações. Mas como eu tenho esse privilégio, acho que nunca na vida parei muito para pensar. Então, como nunca parei para pensar que havia muitas crianças, ainda menos pensei que há crianças que vão sozinhas. Sempre esperei que fossem acompanhadas pelos pais, porque eu percebo um pai querer fugir de uma guerra para dar melhores condições de vida ao filho. Mas agora crianças por si só irem à procura de uma vida, eu não sei se eu era capaz. Por isso é que eu acho que nunca pensei nisso. Isso não é motivo de conversa, por exemplo, entre os seus amigos? Não se preocupam quando vêm esses anúncios de mortes? No dia seguinte não conversam sobre isso? Não, de mortes de refugiados em específico acho que nunca surgiu na conversa. Ok. Dr. Vasco Malta, na perspectiva da OIM, quais serão os grandes desafios para a gestão dos fluxos migratórios nessa recuperação de pós-pandemia, que a Odete nos chamou bem a atenção, que alterou, que interferiu nessas movimentações? E já agora também queria lhe fazer uma outra pergunta, que, tendo ficado também bastante impactada pelos comentários da Ruth, essa noção de quanto mais novas são as crianças, há números sobre as crianças por faixas etárias das crianças migrantes, e quantas são dessas mais jovens? É uma excelente pergunta, e eu tive a oportunidade até de me preparar sobre este ponto, procurando junto às Nações Unidas os últimos dados mais atualizados. E os números são brutais. Eu tenho sempre muito pudor em usar números, porque de alguma forma despessoaliza o que nós estamos aqui a falar. De qualquer das formas, e pegando até nas palavras da última pessoa que interveio, a verdade é que os números só de crianças não acompanhadas em 2020, entre janeiro e dezembro de 2020, estamos a falar de 62% de crianças não acompanhadas. Portanto, a grande maioria. A grande maioria. Portanto, estamos a falar de cerca de 10.300 crianças não acompanhadas na Europa só em 2020. Mas os números no total são absolutamente brutais. Reparem, a OIM estima, juntamente com outras agências das Nações Unidas, que o número de migrantes internacionais em 2020 atingiu um número de 281 milhões de pessoas. É muita gente, é impossível quase perceber o que isso quer dizer. Das 281 milhões de pessoas, repito, 36 milhões eram crianças. 36 milhões. Reparem, estamos a falar de 3 Portugais inteiros. É verdade. Somos 10 milhões vezes 3. 36 milhões de pessoas, 36 milhões de crianças migrantes, sendo que existem ainda 14 milhões de crianças e requerentes de asilo. No mundo global, o que as Nações Unidas estimam é que 1 em cada 66 crianças sejam, ou vivam, aliás, fora do país de onde nasceu, de origem, de onde nasceu. Mais ainda, das quase 34 milhões de pessoas refugiadas e requerentes de asilo à força, metade delas eram crianças, como eu já referi, portanto, cerca dos 14 a 15 milhões de crianças refugiadas. E, portanto, juntando ainda mais números a este pacote, se assim se pode dizer, o que as Nações Unidas estimam é que existirão cerca de 23 milhões de crianças, repito, 23 milhões de crianças
que sejam deslocadas internas devido a conflitos, devido a desastres e alguma coisa que ainda não falamos aqui hoje, que também é o impacto das alterações climatéricas na deslocação interna de pessoas, inclusive de crianças. Já não se foge só por questões políticas ou por questões económicas, mas também por questões climáticas. E questões climáticas. E, portanto, de facto, os números são muito fortes, são números brutais que nos devem fazer acordar a todos, porque estamos a falar de pessoas, então, as crianças não acompanhadas, especialmente vulneráveis, pelas suas próprias condições. Existem depois, obviamente, fatores de risco inerentes às próprias crianças migrantes. Podem ser fatores de risco a nível individual, isto é, pode ser uma criança de uma determinada nacionalidade, de uma determinada etnia, de uma determinada orientação sexual, e portanto ter essas particularidades pode ser um fator de risco adicional do facto de ser criança. Pode ser um fator de risco a nível familiar, ser vítima de violência doméstica, ser vítima de pressão familiar para migrar, para procurar trabalho, para sustentar o resto da família. Pode ser, enfim, vítima de uma questão de saúde. Eu estou-me a lembrar de umas imagens que também passaram nas televisões recentemente, de um menino na fronteira da Polónia que não tinha as duas pernas, que precisava de próteses e estava até a pedir a ajuda do Cristiano Ronaldo. Perfeitamente esse caso. Mas existem mais dois tipos de fatores. Existe o nível do fator comunitário, isto é, quando existem tradições e práticas que vão contra o direito das crianças, e aqui falo obviamente, por exemplo, da mutilação genital feminina, falo, por exemplo, do trabalho infantil, falo, por exemplo, do casamento forçado, e finalmente, obviamente, ainda fatores do ponto de vista estrutural, fatores de riscos estruturais, que estamos a falar, obviamente, dos conflitos armados, falo, obviamente, da perseguição política, das discriminações. E, portanto, um sem número de fatores que podem, de facto, explotar e exacerbar, digamos assim, a vulnerabilidade das crianças migrantes, que muitas delas padecem. E reparem, muitas destas crianças não padecem apenas de um destes fatores de risco, só um. Muitas vezes é a conjugação exatamente destes todos os fatores que nos leva, de facto, a exacerbar aquilo que é uma vulnerabilidade acrescida, principalmente, obviamente, para as crianças não acompanhadas, que não têm uma estrutura familiar próxima que as possa auxiliar, que as possa ajudar a fazer o seu caminho. E isso é extremamente preocupante. Odete, o que é que nós poderíamos acrescentar aqui em relação a isso? É isso, queria acrescentar que, e até para dar a noção, porque a Carolina referia a questão das crianças não acompanhadas, e eu gostava de dar esta informação adicional que atualmente a chegada de uma criança não acompanhada ou separada dos respectivos pais a um posto de fronteira da União Europeia é um processo complexo e, na maioria das vezes, negativo, na medida em que implica a identificação, o registro, o acompanhamento, o acolhimento das crianças não acompanhadas ou separadas, com um período de espera, por vezes, de meses ou anos. Formalmente é aqui que supostamente é aqui que as autoridades responsáveis pelo controle dos postos de fronteira tenham a primeira oportunidade, como o Dr. Vasco estava a dizer, para identificar eventuais riscos, eventuais vulnerabilidades, necessidades especiais. Esta triagem, por exemplo, se for bem feita, vai ditar o futuro destas crianças, que pode passar pela proteção internacional, pelo reagrupamento familiar num Estado da União Europeia, pelo regresso assistido ao país de origem ou até pela sinalização enquanto vítima de tráfico. Portanto, só para dar a ideia de que estas crianças, quando chegam e que acham que estão a chegar à União Europeia, que vai ser um território seguro, depois passam por um processo extremamente doloroso e muitas vezes um processo que é moroso, que pode demorar meses, mas pode demorar anos, e é uma situação traumática para estas crianças, efetivamente. Claro, fez muito bem, chama atenção a isso. Carolina, depois de participar nessa nossa conversa e tendo assumido aquela questão de não ser um assunto prioritário no seu grupo, o que mudou na forma de pensar em relação a essas crianças migrantes ou refugiadas? Percebi que a situação é muito mais grave do que alguma vez pensei. Não tinha noção destes números que o Dr. Vasco apresentou, e é uma coisa que me entristece um bocado, porque imaginando no lugar destas crianças eu sentir-me completamente perdida. Neste momento, uma tristeza para ti ou um motivo de stress pode ser um teste, para elas é mudar de país, é deixar a casa. É uma coisa que não me cabe bem na cabeça, porque
pronto, como disse, tenho esse privilégio de nunca ter essas necessidades e por isso, não sei, é uma coisa que realmente dá muito que pensar. Ruth, queria fazer uma última pergunta também. Desse ponto de vista, sente que há algum tipo de iniciativa aqui em Portugal para acolher ou fazer aquele tipo de combate ao trauma que falou na sua primeira intervenção? Há aqui alguma coisa a ser feita? De uma forma assim mais estruturada e mais focada com este objetivo, não. Estas crianças precisam de uma intervenção muito específica, que se chama mesmo intervenção psicológica focada no trauma, e que há imensa literatura sobre isso e que implica acompanhamento individual, sessões em grupo, intervenção com a família, implica aqui olhar para esta criança como parte de um sistema. Sabemos, no entanto, que alguns serviços de acolhimento de crianças não acompanhadas têm estado de alguma forma a tentar perceber como é que podem vir a desenvolver estas respostas terapêuticas de uma forma mais específica, mas é algo ainda um bocadinho embrionário. Ok, estamos todos a começar. Já vamos tarde, mas estamos ainda a começar. Portanto, a falta de solidariedade existente entre os países europeus, que aqui a Odete também sublinhou, tem sido um dos aspectos mais críticos na gestão da política migratória e de asilo da União Europeia, como foi demonstrado, por exemplo, pelo próprio programa de recolocação lançado pela Comissão Europeia em março de 2020, para ajudar a Grécia, um dos países que tem sido mais afetados, a ultrapassar a situação crítica, essencialmente em relação a 5.000 crianças e adolescentes não acompanhados, mas também as crianças com problemas de saúde graves e outras vulnerabilidades, e os membros das suas famílias nucleares. Em apenas 11 Estados-membros participam no programa, assumindo o compromisso de recolocação de 2.000 crianças. Portugal já recebeu 78 crianças e adolescentes, um total de 500, o que, segundo os dados da Comissão Europeia relativos ao final de novembro, colocam Portugal como o 4º Estado-membro que mais acolheu estas crianças e jovens, logo a seguir a Alemanha, a França e a Finlândia. Portanto, não estamos mal. Temos aqui alguma coisa a nos orgulhar. Os números do estudo realizado pelo jornal inglês The Guardian e pelo consórcio jornalístico Lost in Europe mostram que se perdeu o rastro a mais de 18.000 crianças migrantes refugiadas entre 2018 e 2020, o equivalente a 17 crianças por dia. Segundo os dados disponíveis, 90% são rapazes e cerca de 1 em cada 6 tem menos de 15 anos. Muitas dessas crianças são desviadas por redes de tráfico de seres humanos e destinadas à exploração laboral e sexual. E tomando aqui as palavras do Dr. Vasco Malta, é importante dizer que nós estamos aqui a falar muitos números e são vários números seguidos, mas por trás de cada número desses está uma história, está uma pessoa, está um percurso de vida, não é? E portanto é isso que nós temos que não nos permitir esquecer. As organizações internacionais referem ainda que esses números, sendo alarmantes de crianças desaparecidas, são apenas um sinal de que os sistemas de proteção europeus não funcionam, como nós estamos a ver. O 70º aniversário da OIM será celebrado agora em dezembro e o objetivo é tornar esta data num marco histórico que efetivamente consiga alertar toda a comunidade para a necessidade de garantir fluxos migratórios regulares, seguros e dignos para todos. Associamos-nos a este propósito ao debatermos hoje esse tema tão atual. Foi aqui também um dos nossos objetivos junto dos nossos ouvintes. Vamos agora para a nossa última fase do nosso podcast, em que apresentamos as nossas sugestões. Odete, qual é a sua sugestão desta vez? A minha sugestão vai para o documentário À Solta na Internet, que se estreou nas salas de cinema portugueses no dia 28 de outubro e coloca 3 atrizes maiores de 18 anos a passarem por raparigas de 12, e o resultado é que foram abordadas por 2.558 homens predadores sexuais, e retratou uma experiência que relativamente à exploração online de crianças, que nós já debatemos este tema aqui. E é um filme que pode ser visto também no site da Associação Zero em Comportamento, e também há uma versão do filme para escolas com a duração de 63 minutos. Se as escolas e os professores estiverem interessados em enviar um e-mail para a associação, que eles
facultarão o filme para passar nas escolas para comentário. Portanto, eu achei importante muito boa sugestão, trazer isto, porque foi um dos temas do nosso episódio anterior, não anterior, mas no 12º, julgo eu, e convém nunca esquecer este tema. É verdade. Porque é fundamental. É uma realidade. Ruth, a sua sugestão, qual é desta vez? A minha sugestão é um jogo que se chama Refugiados, para crianças, e a editora Ideias com História, e foi desenvolvido em parceria com o Instituto de Apoio à Criança. Acaba por ser um instrumento, é um jogo de tabuleiro, com dado, com pins, com atividades, e ao longo no fundo, como se fosse um jogo da glória, não é? Ao longo das várias casas, das várias atividades, a criança vai acompanhando crianças e adultos que em processos de migração, têm que atravessar um rio, e o objetivo é efetivamente sensibilizar desde cedo as crianças e os jovens também para esta questão. É um jogo que também potencia a empatia, no fundo a descentração, não é? O saber colocar-se, porque quando a criança vai ao longo do jogo, no fundo assume ali o papel de migrante, não é? Portanto, isto facilita aqui um processo empático. E dizer desde já também, contactei esta editora recentemente para confirmar esta informação, agora em fevereiro de 2022 vai ser lançado também em articulação com várias entidades, um kit que tem histórias, tem jogos, tem livros, que tem como grande objetivo a integração de estrangeiros e, portanto, tem um livro centrado aqui na vinda de uma família para Portugal. Portanto, vamos aqui abordar com este kit, vão os autores neste kit abordar esta questão no fundo, do que é ir e do que é receber, o que é também aqui o papel nosso na integração e ajudar as pessoas que chegam a sentirem-se mais acolhidas. Portanto, e são aqui instrumentos para crianças e jovens que podem ser jogados com pais, podem ser jogados na escola, e achei que era interessante trazer aqui esta informação. E fez muito bem, porque é mais uma forma lúdica de sublinhar a importância daquela palavra que nós não nos vamos esquecer, que é a empatia, não é? Eu confesso que não sou tão pedagógica dessa vez e que trago hoje uma sugestão que até nem é exatamente minha, mas é de um rapaz de 13 anos, apaixonado pela saga do filme Guerra nas Estrelas. E, portanto, eu trago aqui uma sugestão de puro lazer, é o Guia do Explorador da Galáxia, do Jason Fry, é para outros aficionados da história do Star Wars, vem aí as férias do Natal e fica uma sugestão de leitura e de lazer. Dr. Vasco Malta, no seu caso, quer nos fazer alguma sugestão de atividade ou leitura? E se não quiser, de qualquer maneira, vai ter que nos responder qual é o seu desejo para o futuro. Bem, tenho de facto uma sugestão. A OIM organiza todos os anos, no mês de dezembro, no âmbito das celebrações do Dia do Migrante, um festival de cinema sobre migrações. E este ano, no dia 10 de dezembro, na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, teremos, por volta das 18 horas, teremos a apresentação de um filme que será comentado pela Catarina Furtado. Estou a dizer isto aqui em primeira mão a todos os ouvintes. Bom, muito obrigada. E portanto é um desafio que vos deixo. Visitem a página da OIM Portugal no Facebook, repito, OIM Portugal no Facebook. Lá poderão encontrar mais dados sobre este festival de cinema, e no dia 10 de dezembro espero ver-vos a todos e a todas a encher aquela sala, sempre com as devidas precauções, sempre com máscara. Será necessária a apresentação do comprovativo de vacinação à entrada, mas enfim, será um momento, espero eu, muito importante para debater esta temática e olharmos também do ponto de vista cultural para um filme muito, muito pragmático. Eu só quero desvendar lá mais para o final, mas que de facto traduz muito aquilo que são as preocupações de muitas pessoas, inclusive de crianças, nos seus movimentos migratórios. Portanto, fica o desafio. Obrigada. E o desejo? Não vai embora sem partilhar connosco. Eu sou um desejo, o meu desejo vai de certeza absoluta de encontro àquilo que é o desejo de todos vós, e aquilo que já foi dito, aliás, pelo diretor da Organização Internacional para as Migrações, que é um português, o Dr. António Vitorino. Fez muito bem sublinhar isso, é verdade. Exatamente, muitas pessoas não sabem, e ele dizia-me há pouco tempo a importância, enfim, a importância das crianças de hoje, que vão ser o futuro da amanhã, e a importância que elas sejam protegidas a todas as formas, contra todas as violências. E portanto lembro-me disto a propósito de uma deslocação que fiz a um campo de refugiados na Grécia, onde de um dia para a noite desapareceram do campo que eu estava a visitar 32 crianças, e fiquei, confesso, escandalizado da forma como
ninguém minimamente se preocupou em perceber por que razão aquelas crianças desapareceram. Isto é, foi assumido como um ato voluntário delas, sem ao mesmo tempo porem a mão na consciência e perceberem porque que elas tomaram essa decisão, se foi de facto assim que aconteceu, de abandonarem aquele campo que ao menos as protegia, e esse facto em si marcou-me profundamente. O que só prova mais uma vez, e como disse muito bem, que ainda há um caminho muito longo a percorrer na proteção dos mais vulneráveis e designadamente das crianças. É verdade, é o nosso desejo a todos. Carolina, para nos despedirmos, qual é o seu desejo de futuro? O meu desejo seria alcançar tudo o que eu aspiro a alcançar. Agora, numa primeira fase, entrar numa boa faculdade e num bom curso, e no futuro ter um bom emprego. E posso fazer uma sugestão? Claro. Eu tenho uma sugestão de leitura e uma de atividade que estão muito ligadas. A minha sugestão de atividade é a meditação, que é uma coisa que eu já pratico há 2 ou 3 anos. Faço até uma terceira sugestão, que é na Netflix, há um mini documentário chamado Guia para a Meditação, que tem episódios curtos de 20 minutos e vou ensinando passo a passo a meditar. Eu não aprendi por aí, mas também fui aprendendo. E é uma coisa que eu sinto que me traz muitos benefícios e sempre me trouxe. A minha sugestão de leitura é o livro Siddhartha, que eu já li acho que há 2 anos, que é sobre um jovem indiano e toda a sua trajetória. É também muito ligado à ideia de meditação, muito presente no livro. É essa a minha sugestão. Obrigada. Bem, agora, para sermos completamente transparentes e antes de nos despedirmos, quero explicar que essa nossa convidada de hoje, das novas gerações, tem uma característica que nós não queremos todos esconder. Ela é minha filha e foi escolhida porque nós estamos aqui a ter imensas dificuldades que já tornamos aqui públicas em outros episódios, com as aulas e os horários e as atividades extracurriculares. Tem sido muito difícil convocar as crianças e os jovens, e dessa vez, portanto, veio aqui alguém do nosso círculo mais próximo. Pronto, fica aqui esclarecido. Muito obrigada a todos, aprendemos muito hoje. Temos muito o que pensar daqui para frente. Tenho a certeza que a conversa terá sido útil a muitos ouvintes e que a palavra empatia vai ficar no nosso vocabulário. Daqui a 15 dias cá estaremos outra vez reunidas para um episódio especial. Não percam, não vou fazer nenhum spoiler, não vou avançar com nada. Estejam aqui a nos ouvir. Depois contaremos as novidades. Até lá, não se esqueçam de que estamos à espera das vossas partilhas, sugestões de temas, preocupações e conversas que gostariam de ter conosco e com os nossos convidados. Podem seguir e subscrever o As Crianças Importam nas plataformas que utilizam habitualmente para ouvir podcasts e também no site expresso.pt. Até lá, muita saúde a todos e tudo de bom. Obrigada.